Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura. Estamos também na internet, no futuraplay.org. Você revê os programas favoritos, encontra com a gente a hora e onde você quiser. Acesse os nossos perfis nas redes sociais. Você consegue fazer a busca aqui em cima na lupa pelo nome do seu programa favorito, também pelas suas áreas de interesse aqui no menu principal do Futura Play. E aqui embaixo a gente sempre coloca um destaque da nossa programação. Então acesse aí futuraplay.org para ficar cada vez mais pertinho da gente aqui no canal Futura. Sol, praia, piscina, atividades físicas ao ar livre, roupas leves que deixam o corpo mais à mostra. Essas são apenas algumas características da estação mais quente do ano. O verão começa no dia 21 de dezembro e vai até o dia 20 de março do ano que vem, ou seja, está chegando. E normalmente nesta época do ano, a preocupação com o corpo começa a fazer parte da rotina de muitos homens e mulheres. E para ficar bem na foto, acabam recorrendo a dietas sem o acompanhamento de um profissional, seguindo até muitas vezes receitas da internet e as dicas dos influenciadores digitais. Mas mudar a alimentação sem orientação pode trazer riscos para a saúde. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo o nutricionista Leonardo Acro e a endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Luciana Lopes. E daqui a pouco a gente conversa também com a Tatiana Marcial Castro, que é funcionária pública. E a Tatiana vai contar para a gente tudo o que ela já fez na luta contra a balança. Olá, Leonardo. Olá, Luciana. Bem-vindos ao Conexão. É um prazer conversar com vocês. Verão chegando, todo mundo, claro, se preocupa com biquíni, com a sunga, andar sem camisa, usar um shortinho mais curto. Essa é realmente uma época, Luciana, em que as pessoas começam a ficar mais desesperadas com essa questão do corpo e começam a recorrer a dietas que podem não fazer muito bem à saúde. Não, com certeza, né? É só você olhar para quem frequenta academia, como a academia agora já está começando a ficar cheia, como antes não estava, né? O verão realmente chegando, as pessoas ficam bem mais preocupadas, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que, assim, à medida que a internet, os meios de comunicação trouxeram muito benefício, também traz muita informação que não necessariamente é mais apropriada. Então, acho que tem muita gente que está confiando no Dr. Google, nas dietas da internet, deixando de procurar os profissionais necessários, né? Eu vou fazer uma busca, então, já que a Luciana trouxe esse assunto. Se a gente colocar dietas para o verão no seu site de busca favoritos, a gente colocou aqui o Google, você vai encontrar muitos sites, dietas de abacaxi, da lua, do atum, da proteína. Leonardo, é realmente um perigo seguir essas dicas aqui sem a orientação de um profissional da saúde, de um nutricionista. Sim, sim. Quando nós temos a avaliação com o paciente no consultório, são feitas várias perguntas para saber até que ponto e qual dieta, qual conduta que será dada a cada paciente que nós temos no nosso consultório. Então, você pegar da internet uma dieta, uma conduta sem orientação prescrita para você mesmo, fica complicado, porque cada um tem a sua individualidade. Agora, é impressionante como surgem essas dietas, né? Dieta da proteína, dieta da lua, dieta da sopa. Você não pode cortar, sem o acompanhamento de um médico, alguma substância importante para o funcionamento do seu organismo, né? Você abrir mão de certas... o carboidrato mesmo, que muitos consideram um vilão, ele pode ser importante na alimentação quando balanceado. A dieta consagrada ainda é a dieta balanceada, né? Dieta individualizada e balanceada, né? Aquela, como o Leonardo falou, que você vai no consultório e a gente vai fazer, né, ver história dela, história pregressa do paciente, ver as comorbidades, ver se tem diabetes, ver se tem colesterol, açúcar alto, né? A gente vai focar nisso, sempre focando na perda de peso aí de 5 a 10% do peso inicial, porque eu tenho melhora metabólica, eu tenho melhoras das comorbidades, eu tenho melhoras relacionada às doenças relacionadas à obesidade. E até mesmo quem não tem doença, porque tem pessoas, Larissa, que a genética não é muito boa, que por mais que você olhe e fale, nossa, é magrinho, mas que tem também doenças metabólicas, claro, por conta disso. Só que o importante é que faça aquilo individualizado, né? E que, assim, que seja uma coisa assim, a dieta, por que todo mundo fala tanto da dieta balanceada? Porque é uma dieta que quando a gente avalia uma alimentação, um plano alimentar, que eu acho até melhor de falar do que dieta, a gente está pensando não só no hoje,
em janeiro, no Réveillon, mas a gente está pensando a longo prazo. Então, assim, a gente tem que avaliar a reeducação alimentar, o plano alimentar, na perda de peso inicial, mas na manutenção do peso também. E com isso, o que traz de saúde para as pessoas. Isso é muito importante. E aí, nesse sentido, Leonardo, quando um paciente chega até você, ele pode ser encaminhado por um endócrino, ou ele pode ir por conta própria, não, vou a um nutricionista. E aí é importante que o nutricionista conheça o dia a dia, porque esse plano alimentar ele também deve ser adequado à realidade dessa pessoa. O seu horário de trabalho, se ela sente mais fome pela manhã, essas são questões também que devem ser levadas em consideração. São questões fundamentais para que a gente tenha uma boa conduta para o paciente, porque nós temos pessoas que trabalham no período noturno, pessoas que trabalham no período da manhã ou tarde, ou manhã e tarde junto. E tem uma correria muito grande. E dependendo do estilo de trabalho, se a pessoa trabalha fazendo esforço físico ou não, se é um trabalho que ela fica sentada um dia inteiro, então qual a diferença dos alimentos que a gente vai dar para cada um que é fundamental ali? Porque sabe que uma dieta, quando você reduz o carboidrato dentro de uma conduta alimentar, se a gente pega uma pessoa hoje, que ela chega no consultório, faça uma avaliação, 80% ela tem um consumo de carboidrato refinado muito grande. Então, quando você adequa essa alimentação, você vê uma redução no peso, uma redução no percentual de gordura e melhoras. Carboidrato refinado, que tipo de alimentos? Pães, doces, de modo geral, são os grandes vilões hoje, assim, que as pessoas têm um consumo muito grande. É o pão toda manhã, às vezes as massas, no almoço e no jantar, porque se a gente pegar e avaliar, eu já peguei casos no consultório que a pessoa tem todas as alimentações, ela tem carboidrato refinado. De manhã ela come pão, aí ela faz um lanchinho com um biscoito no meio da manhã, almoça um macarrão integral, mas também tem ali um pouco do carboidrato refinado também, em outras formas também. Então, lanches e lanches e lanches também ao longo da tarde, até mesmo tem pessoas que não faz jantar, não tem o hábito de fazer o jantar, e sim um lanche à noite antes de dormir. Então, adequar a alimentação dela é muito importante para que ela venha ter essa redução. Então, às vezes, você não precisa entrar em dietas da moda com uma restrição muito grande. Tem que ver o objetivo que a pessoa quer para aquele momento que ela está. Isso é fundamental. E com o verão, principalmente, a hidratação é um ponto fundamental que a gente tem que ficar bem atento mesmo. Muito bom. Eu quero chamar mais uma convidada, então, para o nosso bate-papo, que é a Tatiana Castro. Tudo bem, Tatiana? Oi, tudo bem. É um prazer conversar com você. A Tatiana é funcionária pública aqui do Rio de Janeiro. Tatiana, eu me identifiquei muito com a sua história, porque assim como você, eu vivo lutando contra a balança, né? Acho que a gente já tentou muitas coisas para emagrecer e, claro, quando a gente acaba procurando um endocrinologista, um nutricionista, isso funciona muito melhor. E aí eu queria conhecer um pouquinho mais, que dietas malucas você já fez para emagrecer? Nossa, então, já fiz dieta da sopa, já fiz ração humana, na época de comer só pepino, só maçã. Ração humana é o que especificamente, Tatiana? Ração humana, eu lembro que era uma mistura que levava soja, levava farelo de trigo, levava vários farelos diferentes e a gente fazia feito uma vitamina e substituía a refeição, era alguma coisa nesse estilo, eu já nem lembro mais quais eram. Quantas refeições, mais ou menos, você substituía com essa ração? Eu geralmente tomava no café da manhã ou no almoço ou na janta, substituía 2, assim. Agora, não deve ter muito prazer, né? Porque eu acho que é importante também a gente fazer dieta tendo prazer em comer. Com certeza. Prazer, geralmente, a gente não tem com dieta. Dá para ter. O Leonardo está aqui, eu vou trazer essa frase da Tatiana para a gente repercutir. Acho que dá para a gente ter prazer fazendo plano alimentar, né? Fundamental. Porque senão a gente não mantém. Senão se faz por um período muito curto. Tem que ser uma coisa sociável, né? Como é que você não vai socializar com as pessoas? Uma ração humana, como ela está falando, que ela come aquilo e ela não pode encontrar com ninguém. Você tem que aprender a comer certo, a ter um equilíbrio. Porque senão você não consegue levar isso por muito tempo, né? Uma vez tinha uma paciente no consultório que eu nunca me esqueci disso. Ela até falou assim para mim, então, Luciana, eu vim aqui, mas eu queria conversar com você até uma orientação de nutricionista, como que você vai levar isso? Porque, cara, meu marido foi num profissional que eu não consigo comprar as coisas que ele tem que comer no supermercado normal. Eu tenho que comprar em outros lugares. E isso, para mim, a gente não consegue levar isso a longo prazo.
Não tem como, né, Larissa? Então, por isso que, assim, é o problema da dieta restritiva, do que é muito diferente. Eu acho que, assim, você achar um bom senso, um equilíbrio, aprender a comer e levar isso a longo prazo com saúde é o melhor, né? Tatiana, você já teve algumas consequências para a saúde graves por conta dessas dietas milagrosas? Já sim. Eu tenho um quadro de gastrite que foi agravado por causa de uma dieta com base em proteína, que substituía também as refeições e só se complementava com saladas, e queda de cabelo, unhas fracas, esse tipo de coisa. E aí você resolveu parar por conta própria, ou você chegou então a procurar um médico para ver o que estava acontecendo, e a partir de então para fazer dieta, você teve um acompanhamento médico em algum momento? Nesse caso, eu estava com acompanhamento médico, infelizmente. Essa dieta ela é prescrita por endocrinologistas, mas mesmo assim o meu quadro se agravou e eu tive que interromper o processo da dieta, não pude continuar. Quer dizer, a gente também tem um perigo, muitas vezes, né, no caso da Tatiana, do especialista ou médico, né, dele passar uma dieta que, teoricamente, pode funcionar para todo mundo, mas ela traz consequências graves para a saúde. Leonardo, esse é um ponto importante também, né? Fundamental. O ponto importante que ela citou ali, quando ela fez o primeiro relato, foi quanto ao não ter prazer na alimentação. É fundamental a pessoa ter prazer na alimentação. E quando ela tem uma dieta, ela tem que ter um nutricionista para acompanhar a dieta. Essa parceria que tem entre endócrino e nutricionista é fundamental, porque o endócrino avalia a pessoa, vê como a pessoa está, suas taxas hormonais, vê a condição que a pessoa se encontra, e quando vem para o nutricionista faz com que a adequação da alimentação dela, todo o controle do carboidrato, controle da proteína, da ingesta de gordura e principalmente das vitaminas e minerais, para que não ocorra o que ocorreu com a nossa convidada também. Luciana, é isso que eu ia pedir para você complementar, porque a Tatiana foi um endocrinologista e acabou tendo um problema com um médico especialista. Então, eu acho que a gente primeiro tem que procurar ver se realmente, né, era um endocrinologista, porque eu acho que, assim, hoje em dia existem muitos profissionais que tratam de obesidade, mas não necessariamente são profissionais habilitados para isso, né? Porque, assim, é uma coisa que hoje em dia é uma ansiedade, né, da sociedade. Eu quero estar magro. Então, assim, tem muita gente. Então, acho que antes de ir no médico, até avaliar, entrar no site da sociedade, né, avaliar, procurar saber, né, acho que isso é super importante. Muitas das vezes não é endocrinologista, ou então, se for, tem, né, procurar argumentar com o médico, né, o que tem que ser feito da melhor forma, da maneira possível. O que ele está me falando agora me lembrou uma coisa super importante, assim, saiu um estudo recente, há pouco tempo, que os estudos cada vez mais mostram para a gente que um dos fatores que mostra que é a eficácia da dieta, que o plano que a gente está traçando vai dar certo, é o número de vezes que você vai ao profissional, à equipe multidisciplinar. O número de vezes você vai ao médico, ao nutricionista, que você vai chegar lá e você vai ser pesado, e você vai ser cobrado. Porque muitas vezes o que acontece, Larissa? Você sabe que a amiga foi no médico, aí foi no nutricionista, foi no médico, passou um plano alimentar, um remedinho, e você pega do amigo. Ah, não vou no médico não, vou fazer igual você que está dando certo com você. Sabe? Pode estar dando certo com ela, mas não vai dar certo com você. E é importante ir ao profissional. Então, assim, uma dos que diz pra gente que pode dar certo é pelo menos uma vez por mês. Assim, esse estudo mostrou que até regularidade. Pelo menos, assim, foi num ano em torno de 14 vezes você ter ido à equipe multidisciplinar. E se você puder ter uma equipe disciplinar, o melhor dos mundos. Mas se não, pelo menos faça com acompanhamento com um profissional habilitado para isso. Leonardo. Não é importante também citar, porque ela relatou ali que o endocrinologista que passou a conduta. Essa função é do nutricionista. Então, o endocrinologista ele tem que passar para o nutricionista ou ele tem a formação da nutrição junto com a formação médica do endocrinologista. Isso é fundamental, porque o único especialista que pode passar uma conduta é o nutricionista. Passar a dieta, a conduta alimentar é o nutricionista, não o endócrino. Então, isso tem que ficar bem... Tatiana, você mantém essa regularidade que a Luciana colocou? Hoje em dia você está fazendo dieta, você tem um médico que acompanha. Como está a sua vida hoje? Não, então, para falar a verdade, eu estou procurando um novo profissional, eu estou sem acompanhamento, já tive acompanhamento em outros momentos, mas nesse momento eu estou precisando um novo acompanhamento. Temos dois aqui excelentes no estúdio. Eu estou pensando contactá-los, sim, com certeza.
E, Tatiana, você faz atividade física? Eu estou um pouco sedentária, mas eu costumo nadar. E aí chega essa época do ano, essa preocupação com a balança começa a te afligir um pouco mais. Puxa, vou ter aquele churrasco, aquele evento, vamos para a praia, vou viajar com a família. E aí a preocupação com o corpo vai ficando um pouquinho maior. Sim, com certeza. A ansiedade vai aumentando, a insatisfação vai aumentando, a gente tende a não querer se expor muito, mas a gente tem que tentar não se deixar levar por isso, né? Também, senão a gente acaba não vivendo. A gente tem que procurar se cuidar melhor para poder aproveitar melhor esses momentos e para ter uma saúde melhor também. Eu acho que esse é um ponto que você tocou muito importante, Tatiana. Mais do que um corpo bonito, né, uma forma física bonita, é importante a gente estar com a saúde em dia. Tatiana, eu queria muito agradecer a sua participação e contar um pouco da sua história e da sua experiência. Foi ótimo, eu gostei muito de ouvir a orientação dos profissionais, eu pretendo contactá-los e foi um prazer participar. Que bom, o prazer foi nosso, viu? Até uma próxima e boa sorte para você. Obrigada, até a próxima. Tem uma questão que a Tatiana colocou, a questão da saúde, né? Porque a gente vive também num momento, nós citamos aqui no início do programa, né? Os influenciadores digitais, então a gente tem as musas fitness, os musos fitness, corpos idealizados, parâmetros de beleza muitas vezes inatingíveis para mais de 50% da população. A gente não precisa se espelhar nessas pessoas, a gente tem que estar bem com a gente mesmo e com a saúde em dia, né? E é importante lembrar que muitas vezes esses profissionais, eles têm um acompanhamento médico do nutricionista. Eles não estão ali fazendo muitas coisas, porque para ele fazer uma alimentação, ele tem que ter um acompanhamento. Então isso é muito importante citar. E eles jogam isso nas redes e é importante as pessoas saberem, quando estão vendo aquilo, que aquilo foi montado para ele, para a individualidade dele. Mas a gente tem casos também de pessoas que acabam fazendo por conta própria, aquilo dá certo e criam perfis nas redes sociais. Não é o melhor, né? Não é o melhor. A gente tá lidando com a sorte, né? Porque isso você falou, acho que o importante é isso, gente. Não é estética. Estética também. Lógico, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar em forma, mas é saúde. É saúde e, assim, vamos manter. Não adianta eu perder 10 quilos em um mês se eu vou ganhar 20 depois. Né? Então, assim, então, o profissional que estuda isso, ele sabe te ajudar, né? No que você vai perder peso e que você vai conseguir manter o peso depois. E fora todas as comorbidades que vem tudo com obesidade, né? A gente tem uma epidemia de diabetes nos últimos anos por conta da obesidade, porque a diabetes tipo 2 é uma alteração genética com, né, o estilo de vida alterado, hipertensão, as pessoas não dormem direito com a apneia do sono. Então, todos esses fatores levam a doença cardiovascular, que é entupir o coração, né, de placa de gordura, por conta de todas essas doenças. Então, não é tão simples assim. Eu acho que aí você falou, assim, é saúde. Eu tenho que ter saúde. E isso, né? que ela colocou é interessante, né? Se a gente se espelha num desses influenciadores, né? Ou a gente cria um modelo ideal e esse modelo não a gente não vai conseguir alcançar, isso gera uma frustração enorme. E aí muitas pessoas acabam comendo ainda mais, né? E ficando depressivas. Então a gente tem que encontrar o nosso peso ideal, ver a nossa genética. Tem que fazer todo... São uma série de fatores. A velocidade de perda de peso, ela depende da sua composição corporal, da quantidade que você tem de massa magra, de massa gorda, quanto que você já fez na vida, né, de dieta, né, a história do efeito sanfona. Então, assim, pra gente saber como que... nunca vai ser igual de uma pessoa para outra. Se é homem, se é mulher, os hormônios femininos e masculinos têm diferença. A etapa da vida, né, a década que eu tô de hormônios. vida... Tudo isso influencia, né? Então, acho que, assim, por isso que, assim, tem que ser individualizado. Pode dar certo se eu copiar do amigo, mas não necessariamente não vai ser o melhor para você. Agora, a gente tem também, nesse momento, muito se fala da medicina ortomolecular, do uso de suplementos alimentares para ajudar na perda de peso. Qual é a avaliação de vocês sobre a utilização de medicamentos? Assim, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a gente é a favor
daquilo que é estudado, né? Assim, a não utilização de fórmulas para emagrecer, não utilizar fórmulas, porque essas fórmulas a gente não tem estudo científico relacionado a isso. Então, assim, é medicina baseada em evidência. Hoje em dia tem quais são os remédios autorizados? A gente tem alguns remédios hoje autorizados, né? Que, algumas assim, substâncias, né? Algumas substâncias que eu acho que vale a pena aí, que a gente citar, procurar um médico capacitado para escolher o melhor para você. Mas então, a gente trata a obesidade sim, né? Com aqueles critérios que o IMC é maior do que 30, né? Maior do que 30 ou 27 com as comorbidades aqui já citadas, diabetes, hipertensão. A gente entende que obesidade é uma doença crônica, progressiva e que a gente precisa tratar, mas com remédios que eu sei a eficácia e eu sei a segurança. Então, para isso, são remédios que tenham que ter passados por estudos clínicos para que eu tenha essa segurança, né? Quando o remédio entra para o mercado e ele vem com uma medicação lá escrita, indicação anti-obesidade, eu já tive estudos no mundo inteiro me mostrando o que ele vai me dar de eficácia. Eu sei quantos por cento perderam 5% do peso, quantos não responderam, quantos perderam 10% do peso. Eu sei qual foi a idade para aquilo. E também, assim, e o que vai me trazer... Assim, olha, esse aqui eu vou ter dificuldade como efeito colateral e outros não. Agora, tem uma coisa, a gente vê também, falando agora da parte alimentar, né? Chás emagrecedores, chá de hibisco, chá preto, chá verde... Os chás podem ajudar, Leonardo, de alguma forma? Podem ajudar e muito. A fitoterapia, desde os primórdios da civilização, a medicina chinesa já usava muito aqui na nossa América. Os índios usam muitas ervas. Toda erva ela tem o seu benefício, mas também tem sua contraindicação. Avaliar isso é fundamental. Hoje, o chá de hibisco ele é muito utilizado, mas tem que saber que ele pode trazer alterações hormonais e até mesmo levar a uma infertilidade dependendo do seu uso. Assim como o medicamento, como a fitoterapia, as ervas, nós temos que ter muito cuidado quando passamos para um paciente, porque tem ervas que a gente pode... Tem ervas que podem cair, por exemplo, no exame antidoping para um atleta, por conter substâncias que não podem ser utilizadas. Então, temos ervas também que podem promover alterações hormonais, como alteração de T3 e T4, que você faz alteração da tireoide. Então, isso é fundamental. Ter a orientação adequada para que você dê a uma erva, um fitoterápico adequado para cada paciente para alcançar o seu objetivo. A gente já está chegando aí nos minutinhos finais do programa. Acho que a gente conseguiu dar o recado, né? Que para ficar bem no verão é importante cuidar do peso ao longo do ano inteiro, com acompanhamento de um profissional e também a prática de atividades físicas. Essa é a receita. Exatamente. Atividade física quase todos os dias, uma boa alimentação e procurar um médico, um nutricionista, um educador, um professor de educação física para estar por trás, ajudando para ver o que é melhor para você. Muito bom. Muito obrigada. Eu quero rapidamente deixar aí para você que está em casa, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, encontrar dicas e também referências sobre emagrecimento, o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia está aí para você. No caso da Tatiana, né, que acabou encontrando um profissional que não foi muito adequado, você pode pesquisar então o nome do médico aqui também pelo site. Está aí endocrino.org.br. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença, foi super bacana. Até uma próxima. A você de casa, eu sempre agradeço a sua companhia. Lembrando que Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura na TV, mas a gente está sempre a qualquer hora do dia e da noite em outras telas, a tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet, no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!